E para falar com a galera. Já? Bom dia, pessoal. Emir aqui. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Lifestyle Podcast 2024, tá? Quero agradecer demais pelo ano que passou, todo mundo que prestigiou, se inscreveu no canal, participou das lives aí, tá? Então, assim, uma realização de um sonho, e eu acredito que agora 2024 a coisa vai tomar uma cara. Não, meu diretor tá ali, a gente já tá conversando, isso aqui vai melhorar pra caramba, se Deus quiser. Galera, peço para que você que está aqui com a gente, tá, se inscreva no canal, não deixa de ativar o sininho aí de notificação, participa, que hoje a conversa vai ser muito bacana. Deixa um like, porque isso aí dá uma moralzinha para o nosso canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, então o nosso canal só cresce. Isso incentiva a gente pra caramba, tá bom? Muito obrigado. Bom, hoje eu estou aqui com uma profissional que eu conheci numa palestra por conta de uma necessidade pessoal minha, né? Achei muito relevante, muito importante o conteúdo que eu aprendi lá sobre nutrição, tá? A nutricionista Isabela, muito obrigado, Isabela, por ter vindo, especialista em autismo, TDAH e seletividade alimentar. Cara, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, tá bom? Eu quem agradeço, bom dia, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Inclusive, te falei, né, que há muito tempo eu esperava por essa oportunidade, né, de vir aqui e falar sobre nutrição, sobre autismo, sobre seletividade alimentar, que é um assunto muito relevante e muito comum, né? Então, assim, para mim é um grande prazer estar aqui com você nesse podcast e no primeiro de 2024, que seja um ano de muito sucesso também para você. Então, eu que agradeço. Eu queria... Você já veio num podcast aqui, não foi? Não comigo, né? Veio num outro podcast. Isso. E aí, conta um pouquinho dessa história que a gente conversou aqui no meio que nos bastidores aqui. Um pouco engraçada, né? Foi. Um pouco, como é que é? Trágica, mas engraçada, né? Seria cômico que se não fosse trágico, né? Então, eu vim aqui com o César da My Farm, né? Foi meu primeiro podcast e naquele dia eu estava com virose. Então, no meio da entrevista aqui, eu passei mal. E, né, diarreia, vômito. E aí, quando você me passou o endereço aqui hoje, eu falei, não acredito que eu vou ter que ir lá, né? Naquele mesmo lugar, né? Com a experiência. Mas eu espero que hoje seja... Eu estou bem de saúde, né? Mas seja um dia que fique aí na memória... com memórias mais agradáveis, né? Mas sim, eu realmente estava mal, mas eu vim aqui para honrar, como eu sempre faço. A gente trabalha doente, né? Participa das coisas assim, porque também para mim é uma missão falar sobre autismo, seletividade alimentar. Eu gosto muito de quanto mais pessoas tiverem conhecimento do assunto, mais famílias serão ajudadas, né? Mais crianças vão sair de algumas comorbidades, né? Então, é isso. Você falou que hoje é uma coisa muito comum, sim, né? Mas também é muito complexo. Sim. Né? Eu mesmo vivi isso dentro da minha casa de uma forma muito intensa, né? Por isso que eu estava lá na clínica, onde eu levei minha filha e tudo, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o teu trabalho lá. E o quão complexo porque assim, as crianças, né, elas não têm discernimento do que está acontecendo, e os pais não têm conhecimento para poder lidar com a situação. Então imagina, cada um vive o seu dilema. O meu dilema foi muito intenso e tenso dentro da minha casa. Como é que é isso quando você recebe uma pessoa no teu consultório? Quais são as dores maiores assim por parte dos pais? Quando você falou sobre os pais não têm conhecimento, algo que me preocupa desde que eu comecei a estudar esse assunto é que os profissionais ainda não são qualificados, capacitados, não têm acesso a informações atualizadas. Então, ainda hoje, muitos pediatras, por exemplo, dizem que seletividade não existe. E o que a demanda maior que eu recebo é... o profissional X falou para deixar sem comer,
para trocar a mamadeira, deixar sem a mamadeira, né? Deixa sem comer que vai acabar comendo, né? Aceitando outras coisas, tira a mamadeira. Então, assim... Quase como uma punição? Um caráter meio punitivo? Seria isso? Meio que isso é frescura, né? Deixa ficar com fome, quando a fome vai bater, vai comer. Vai comer. Uhum. E aí... É por isso que eu faço esse trabalho de formiguinha, né? Eu e mais as nutricionistas aí do Brasil que encaram falar abertamente, né? Levar conhecimento, né? Eu gosto muito de ensinar. Então, capacitar profissionais para que essa demanda, por exemplo... tua filha vai para uma clínica fazer algumas terapias. Sim. Alguém alguma vez abordou seletividade alimentar com você? Não, diretamente não. Com propriedade no assunto, não. Então, Emir, você precisa levar tua filha para um especialista que entende de seletividade alimentar para avaliar e a gente potencializar aqui nas terapias. Na verdade, como a minha esposa ela é médica, né? Então ela fuçou, ela foi atrás, foi buscar, né? Uhum. E eu acredito que assim como ela... Muitas mães, né? Porque a mãe ela sofre mais, né? A mãe ela entra muito mais, ela mergulha mesmo, ela sofre. Não que o pai não sofra, né? Mas a mãe é mãe, insubstituível. E pela minha esposa ser médica, ela foi buscar, inclusive fez consultas online com pessoas fora daqui. A gente investiu uma grana nisso para poder entender o que de fato estava acontecendo, porque a gente não sabia que tinha isso aqui. Entendeu? Então, no nosso caso foi esse, mas eu acredito que muitos não vão atrás, não sabem disso, né? Então é isso. A maior preocupação, né, minha como profissional é que as famílias saibam que existe e que os profissionais também saibam que existe e que precisam se qualificar para ajudar as crianças e as famílias. Está falando dos nutricionistas, no caso? Não. Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, por exemplo, uma fono pode fazer a terapia alimentar com a criança, trabalhar seletividade e dificuldades alimentares. O psicólogo, ele se capacita em dificuldades alimentares, transtornos alimentares, né? Só que é um assunto ainda muito novo. E, principalmente, quem que recebe essa primeira queixa? Meu filho não come. O pediatra. Sim. Porque a criança geralmente faz acompanhamento de tempos em tempos no pediatra. E aí passa 1 ano, 2 anos. Não, vai passar, isso é uma fase, vai passar. E não passa. Então, eu recebo crianças com 5, 6, 8 anos que não comem, né? Essa semana mesmo eu recebi de uma pessoa, meu filho tem 13 anos, tem solução? Né? 13 anos, já não é uma criança. É um adolescente, né? Exatamente. E aí, essa é a minha preocupação, sabe? De levar o conhecimento para que quanto antes a gente intervir, porque seletividade não é frescura, né? Mais rápido a gente vai conseguir aí que essa criança aceite novos alimentos, que a família também tenha menos sofrimento. Foi como você falou, tudo que vocês passaram, vocês foram fora buscar, né? Mas porque vocês têm entendimento. Então, quantas famílias não têm esse entendimento? A criança come arroz e batatinha, tá legal, tá comendo. Ou, tá comendo skinny, é melhor ela ter ali, tá com a barriga cheia, do que não comer nada, né? Só que isso também prejudica a qualidade de vida da criança. E às vezes, hoje a gente vive numa sociedade tão corrida, todo mundo num piloto automático, os pais trabalham, né? A mãe vive mais fora de casa hoje do que nunca viveu, eu acho. E não tem tempo, às vezes, para estar administrando, para estar olhando, para estar gerenciando tudo isso, né? Às vezes fica com a babá, ou às vezes é na escola. E eu percebo também que o cansaço dos pais é tão grande que às vezes eles buscam uma comodidade para tentar aliviar o próprio cansaço. Não, está comendo isso aqui, então dá. Pelo menos eu não me estresso, né? Então, assim, só que chega uma hora que você mesmo, é como se estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? A gente está falando muito do efeito. Isso é um efeito, né? Seletividade alimentar, ela é um efeito. Qual a causa? Da onde vem isso aí? A partir de onde é que dispara um gatilho? Na criança? Como é que é isso? Quando eu recebo o meu paciente, é a primeira preocupação, né? É identificar a causa ou as causas. A seletividade alimentar, ela geralmente não vem com uma causa única,
Tá? Então, de fato, a gente precisa intervir nas causas. Não é somente quando um profissional indica, toma um estimulante de apetite. Né? Porque, por exemplo, uma criança... Quem nunca tomou biotônico, Scott, Periatin, né? Tomava aquelas... Nossa, tomava muito aquilo ali. Exatamente. E tem estimulantes de apetite que interferem muito no sistema nervoso central, tá? Então, às vezes, a criança fica com alteração de sono, fica com alteração de comportamento muito irritada, né? Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado, muita cautela. Mais causas. Primeiro, orgânicas, né? E o que seriam causas orgânicas? Por exemplo, amidalite de repetição, otites, gastrite, esofagite eosinofílica, qualquer alteração do trato gastrointestinal que vai impactar na diminuição dessa criança comer os alimentos ou determinados alimentos, tá? Depois a gente pensa em causas sensoriais, textura, cor, formato, cheiro, como que essa criança recebe esse alimento. Tá? Como que ela percebe o alimento. Como com o olho, tá falando aí no caso visual. Visual, cheiro, tato, né? Porque aqui eu olho essa caneca com água, pode ser que a criança não identifique que aquilo seja uma água, tá? Principalmente quando a gente fala no autismo, tá? O que ela tem alguma alteração do perfil sensorial. Isso começa mais ou menos a ser percebido em que faixa, a partir de que idade, assim? Vai depender muito tudo depende, né? Vai depender muito dos sinais da criança. Entendi. Mas ela pode apresentar já dificuldades na pega, ali no aleitamento materno, se for no seio materno, ou ela não aceita o bico artificial. Tá? Então, quando a mãe já consegue perceber isso, pode vir ali. Mas, geralmente, o que é mais comum por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que é a queixa que eu recebo. Meu filho comia de tudo e hoje não come nada. Mas comia tanta banana e hoje não aceita, né? Pode ser alterações motoras, então motoras orais, principalmente, né? Ele tem uma flacidez, ele não consegue mastigar o alimento, não sabe o que fazer com o alimento à boca, tá? E pode ser causas comportamentais também. Então, a gente avalia, investiga para direcionar. Então, nem sempre começa o tratamento comigo, né? Eu identifico, faço o que tem que ser feito da parte clínica, mas às vezes eu preciso complementar a minha conduta com uma avaliação de um gastropediatra, de um dentista. Às vezes é um dentinho da criança que está ali nascendo ou que está com cárie, enfim, precisa de alguma coisinha. Às vezes é com a conduta da fono, com a conduta da TO. Então, a gente trabalha em equipe multidisciplinar para poder intervir de maneira adequada nessas causas. Como eu disse lá no início, é bem complexo mesmo, né? Porque... E como é que os pais recebem, às vezes, também você falou de autismo, de TDAH, que isso... Alguns até banalizam dizendo que virou uma moda, né? É uma moda para quem não tem casa, né? Enquanto não bate na porta da família ali, é fácil falar, mas a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico de que você tem um filho especial, né? Diferente, como lidar essa questão do luto, da família? Porque tem um luto, né? Sim. Tem um preconceito aí em relação ao diagnóstico. Aí a questão da aceitação... Perspectiva de futuro, né? Futuro, tratamento, às vezes você precisa medicar a criança. Sim. Então, assim, como é que é lidar... Porque não é só a criança. São os responsáveis por ela, né? Que eu acho que deve ser um maior desafio também. Sim. É entender, doutrinar, gerir, né? Às vezes tem pais que são equilibrados. Às vezes tu tem uma estrutura, quando a gente foi num neuropediatra, né, aqui na consulta com a minha filha, ele validou o nosso equilíbrio dentro de casa. Tipo assim, vocês estão de parabéns como uma família, né, na perspectiva dele estruturada. Então, assim, porque vem aqui casais destruídos já, né, porque a criança... Não é a criança, mas às vezes um problema dentro de casa com os filhos, isso impacta o relacionamento do casal. Como é que tu lida com tudo isso? Porque tu recebe essa informação junto, né? Sim. Emir, quando eu comecei a atender esse público, né, eu tinha muitas dificuldades. Porque para mim também era novo.
né? E aí você pega a teoria e acha que aquilo você vai conseguir executar aquela teoria, né? Que é muito linda, ali é tudo muito... É um sonho da teoria, por exemplo, da parte da nutrição. Com o passar do tempo, com as respostas que eu recebia de algumas famílias, né? Eu comecei a trabalhar isso, inclusive em terapia, né? Porque me deixava frustrada eles não conseguirem voltar para mim e quando voltavam não conseguiam atingir aquilo que eu tinha proposto, né? E aí eu mudei a minha visão e a minha forma de trabalhar. Então hoje eu trabalho com acolhimento. Quando a família vem para mim com uma queixa de seletividade alimentar, sem diagnóstico de algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, aí eu investigo tudo e quando eu vejo essa necessidade, eu encaminho para o neuropediatra, para uma avaliação com uma neuropsicóloga, né? Para a gente identificar se tem alguma alteração. Por quê? Porque, por exemplo, se a criança tiver autismo, a minha abordagem vai ser diferente, tá? Então, tem coisas que, em determinados casos, que não tem como eu dar continuidade. E aí, já teve várias famílias que receberam diagnóstico após o meu encaminhamento, né? Então, eu trabalho com acolhimento, entender o contexto da criança, entender o contexto familiar. Às vezes já vem pais separados, né? Mas que estão juntos buscando uma solução, né? Para o problema. E depois disso, então, às vezes eu preciso trabalhar, por exemplo, com a mãe. Olha, aqui a gente pode ter um pouquinho de seletividade, enfim, tem alguns pontos que a gente tem que trabalhar, mas eu preciso focar em você. Porque às vezes é uma mãe que vem com muita culpa, né? Então, nem sempre o meu trabalho começa pela criança. É o que você falou, começa pela família, né? É a organização de rotina, que às vezes não tem, né? Os pais, assim, tem muitas famílias aí que se alimentam mal pra caramba, né? A cultura da casa mesmo. Da casa. E aí, como é que tu vai fazer algo diferente para uma criança, sendo que a cultura do ambiente não favorece? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Então, é uma mudança geral, né? Geral. A família precisa querer também e entender que ela faz parte desse processo e que ela é o ponto focal, não a criança. Eu já recebi a família vegetariana, né? Não vegana, mas vegetariana, e que a base deles era alimentos industrializados. Eu falei, peraí, mas vocês não são vegetarianos? Então, cadê frutas, verduras, legumes no dia a dia? É por conta da rotina, né? Então, tem que mudar a família para que a gente comece a trabalhar a criança, tá? Então, esse acolhimento e intervenção com a família é o ponto focal do tratamento de seletividade. Uma pergunta assim, a criança, quanto que ela realmente é capaz de manipular os pais, aquela que é rebelde, porque eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito, eu não, como é que eu posso falar? Eu não subestimo uma criança, né? Eu acho que a criança, ela é muito inteligente, né? Não é um ufanismo aqui, mas os meus filhos, eles são vivos, são espertos. E eu percebo assim, falo assim, tá manipulando isso aqui, peraí. Tá usando isso aqui, às vezes, para conquistar, para ganhar os seus objetivos ali, né? É verdade isso? É real? A criança, ela manipula, assim? Ela tem esse discernimento de fazer de forma deliberada para poder manipular a relação dos pais, manipular a casa, a babá, a empregada, os avós. Ela faz isso? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Porque é uma psicóloga que entende de comportamento para falar, mas sim, uma das causas é o comportamento, né? Então pode... É a seletividade. Uma das causas da seletividade. Comportamental, né? Comportamental. Então, isso entra nessa causa, né? Sim. Então, ela pode, né? Você quer água? Tem água? Não, tem aqui, obrigada. Ela pode... Não tem quando a gente fala assim, se você fizer isso, eu te dou isso. Né? É comportamento. Então, ela está aprendendo a barganhar, certo? Ela aprendeu aquilo com alguém, né? Então, se você comer tudo, eu vou te dar a sobremesa. O alimentar não é uma recompensa.
né? Então, a criança entende que se ela comer, ela vai ganhar alguma coisa. Se você comer, eu vou te levar no shopping, eu vou te dar um brinquedo, sempre ganhando. Então, isso né? parte dos pais, então. Sim, comportamento dos pais, então, né? Essa questão da manipulação, de uma possível manipulação da criança, no caso, ela está aprendendo. Está aprendendo. Então. Porque o alimentar é aprendido. Certo? Então, tudo na vida a gente aprende, né? Então, desde pequenininho, ele veio aprendendo a se alimentar. Mas como ele veio aprendendo a se alimentar, né? Como que ele foi ensinado, tá? Então, foi o que você falou na correria do dia a dia. Melhora isso aqui, porque eu tô cansado, não consigo. No né? caso, os processados, que é mais rápido, mais rápido, né? Então, a criança, o que ela faz? Ela não consegue, às vezes, externalizar uma insatisfação. Ela quer aquilo, o que ela faz? Birra, choro, né? Sai batendo o pé ou sai correndo, enfim, né? Ela tem um comportamento. O que gerou aquele comportamento? Né? Então, sim, respondendo você, é totalmente possível a criança manipular. Isa, a gente tem um monte de mensagem. Olha que legal, a galera participando aqui. O pessoal do Mais Saúde, que é o podcast, falando conteúdo de valor, batendo palma. Ricardo Farias falando, doutor, eu não como quiabo, jiló e principalmente fígado. É muito ruim, tenho 41 anos, tenho salvação. Tem. Mas jiló também não encaro, não. Eu também não gosto. Lá em casa vai refogado, vai não sei o quê. Não, taca show, eu já tentei, não vira, mano. Não vai. Josefina Mourão, parabéns, Isabela, pelo excelente trabalho desenvolvido. Obrigado pela participação. Ricardo Farias, quando eu tiver filho, já sei quem será a minha nutri. Olha que legal. Luiz Fernando Bueno, parabéns pela escolha do tema e da profissional. Muito obrigado, Luiz, pela participação. Josefina falando de novo. Cuidar da família e da respectiva transgeracionalidade da criança atípica com acolhimento e empoderamento traz resultados incríveis. O que é transgeracionalidade? Será que ela quis? A Josefina pegou pesado com a gente, né? Foi uma sopa de letrinhas agora aqui, ó. Provavelmente ela é uma mãe atípica e muito bem informada, né? Olha, participa aí, traduz aí pra gente aí, manda uma mensagem pra gente colocar isso aqui melhor. Tá sensacional o podcast, parabéns. Meus sobrinhos tentam barganhar skinny comigo direto, mas eu não me vendo. Não me vendo o quê? Por abraço. Isso é muito comum com tios, né? Com avós. É outro ponto muito importante, né? Diz que eu sou avó, eu posso tudo, eu faço tudo. A avó é mãe com açúcar. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Deixa eu agradar, né? Fazer o que eu posso. O pai e a mãe educa, a avó estraga. Essas frases que a gente fica ouvindo aí, até que ponto isso atrapalha? Em todos os pontos. Cita aí uns 3 pontos. Pelo menos uns 3 pontos. Porque a gente não consegue avançar. Né? Isso ainda quem está passando por um processo de tratamento, né? Sim. Final do ano passado eu recebi uma mãe, né? Que o pai dela, o avô das crianças, é quem dá suporte. Então ela trabalha fora, o marido trabalha em outra cidade e o avô é quem cuida, né? Então, ele é o braço direito. Só que a gente sabe que tem questão cultural, né? Pela idade, ele faz o que ele pode, né? Então, eu falei, olha, algumas coisas a gente precisa mexer nessa rotina. Só que eu super entendo. Então, assim, vamos continuar com um determinado profissional trabalhando essa área aqui, enquanto a gente não consegue mexer nessa rotina. Porque ela falou, Isabela, isso aqui para mim não dá para mexer, eu não posso ficar sem o meu pai cuidando das crianças nesse momento, né? Então, isso é um acolhimento, né? O que eu vou fazer? Como eu posso ajudar essa família? Essa mãe, essa criança que tem algumas questões de seletividade, né? Então, aqui em Porto Velho é muito comum a criança ficar com os avós em algum período, enquanto não está nas terapias. Com tios, né? Às vezes, com tios, com irmãos, às vezes, mais velhos, né? E a gente não consegue mexer em tudo. Nem tudo é possível, tá? Mas, de fato, sim, atrapalha. Já fiz convites. Traga a avó para o consultório. Isso que eu ia perguntar. Até que ponto é importante
Pô, já que a pessoa não é um evento, é uma rotina. É uma rotina, né? Uma coisa é ser eventual, outro... não, dá evento, vai, um fim de semana, deixa o pau quebrar aí, a gente até precisa dar uma descansada às vezes. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa está inserida na rotina, até que ponto é importante a presença dela para consulta? Muito importante. Eu convido, né? Traga na próxima... Babá. A babá, que é quem fica, né? Traz na próxima. Geralmente as babás sabem até de informações que os pais não sabem, né? Sim. Tem muita babá que responde as perguntas que era para os pais responderem. Sim, Isso é porque tá louco, ali né? o tempo 6, 8 horas por dia com a criança, né? E final de semana a gente sabe que a criança ela tem um comportamento diferente com os pais, com os avós, né? Então a informação que às vezes o pai e a mãe traz é totalmente diferente de durante a semana que ficou com a babá, né? Ou que ficou na escolinha. Tem crianças que comem na escolinha e não comem em casa, né? Então aí mais uma vez a gente pode pensar em comportamento alterado, né? Então eu chamo para consulta. Teve uma primeira consulta de uma família que a avó estava na recepção ali do meu consultório e aí ela fazia assim, né? Prestando atenção nas minhas perguntas. E aí depois, quando a família saiu, me mandaram o WhatsApp. Minha mãe falou que eu até 6 anos de idade só tomava mamadeira. Né? Então, olha, por quê? Porque existe já... tem estudos que comprovam seletividade alimentar relacionada à questão genética. Então, você tinha dificuldades alimentares? A mãe tinha dificuldades alimentares, né? Isso vem de vocês também? Tem um fator de risco para o desenvolvimento da seletividade, né? Então, é muito importante a participação de todos os cuidadores da criança. E em termos de percentual, qual é a bagagem genética que uma criança pode trazer dos pais em termos de obesidade, né? Tipo, pais obesos, qual a probabilidade de ter uma criança obesa? Pais que têm essa questão já da própria seletividade, porque às vezes tem adulto que tem isso, né? Não come, é cheio de extremamente sistemático com as coisas, só come aquilo no mesmo lugar, né? Quando a gente foi na consulta com o neuro lá, ele colocou alguns exemplos de adultos, né? Que a gente falou assim, caramba, incrível isso. Não na questão alimentar, mas da parte comportamental, das rotinas, a forma como a pessoa, enfim, não foi tratada na infância, não foi diagnosticado, chegou na fase adulta. Era uma criança enjoada, chata para comer. Isso, chegou na fase adulta, a pessoa é cheia de manias, né? Vira as manias, vamos dizer assim. Fulano é cheio de mania. Cheio de mania, E às vezes não é uma mania, né? Foi algo que foi lá atrás, né? Mas, enfim, voltando à pergunta, o quão de carga genética que uma criança pode herdar, não só dos pais, mas de toda a árvore da família, dos parentes diretos e tudo? Não sei te responder em percentuais, né? Se a gente pensasse em autismo, não para seletividade, tá? Eu não vi estudos ainda em relação ao percentual de seletividade e os pais. Mas falando de autismo, tem estudos aí de 2019 que falam de 90% sendo carga genética para o autismo. Tipo, de pais que têm o autismo? Sério? E hoje em dia... Porque na nossa... vamos botar uma pessoa aí, um pai de 30... Qual a idade hoje, mais ou menos, assim, dos pais? A faixa etária dos pais que levam as crianças com você hoje, assim? Tu tem 30 anos de idade, 20... Um pouco mais de 30 anos? Acima de 35. Ou seja, a média. 35 anos atrás, diagnosticar um autismo... praticamente não existia isso, né? Na verdade, é muito antigo, né? Os estudos sobre autismo, mas veio em evidência agora, né? Por causa das escalas, né? Sim. Porque antigamente eu acho que o autismo era só quando era uma coisa muito gritante, vamos dizer assim, né? E veio o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos, né? Ele vem sofrendo alterações, né? Para classificar. Quem que hoje se classifica dentro, né, do autismo nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, que antigamente a gente falava em leve, moderado, né? Entendi. Então, as classificações vêm sempre sofrendo mudanças. Mas o que me libertou dentro da minha conduta como nutricionista foi esse raciocínio de que nós temos carga genética.
o DNA, certo? Certo. E aí o nosso DNA, ele é modificado pelo ambiente, pelo meio, que a gente fala de epigenética. Então, quando, por exemplo, num agendamento, eu tentava, antigamente eu que fazia os agendamentos, a mãe não me respondia, ia me responder dali 2, 3 dias, ou ela não entendia o que eu falava. Eu falava, gente, não é possível, né? E aí eu parei, peraí, tem carga genética. Essa mãe, ela pode ser TDAH, ela pode ser autista, ela pode ter algum outro transtorno, ela pode ser bipolar, né? Ou algum outro transtorno do neurodesenvolvimento ouvindo o pai, né? Então, isso me libertou, Emir, porque isso tu começou, rapidinho, sem querer te cortar, já cortando, mas tu começou a observar isso em vários casos, assim. Sim, era muito frequente. Não foi uma coisa pontualzinha ali, não. Foi com frequência. Porque eu pensava assim, o que eu tô fazendo de errado? Né? Sempre olhando pra mim. O que eu tô fazendo de errado? Por que essa mãe não me respondeu? Por que eu enviei o material e ela não falou nada? Ou por que ela achou tão difícil? O que eu estou falando que tá tão complexo assim, né? E aí eu comecei a entender. E o ano passado eu comecei a receber as famílias que começaram a voltar para as consultas de acompanhamento com diagnóstico. Dos pais? Aham. Autismo, o que mais? Assim, TDAH, mais comum. TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? TOC, ansiedade, né? TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E aí... Meu Deus! Aparece algum normal lá pra ti? É normal aparecer um normal? Olha, quando a criança vem com seletividade e não tem um diagnóstico e eu peço, né, pra investigar, então a gente, né, pensa assim, é normal, né? Ou esse pai é normal. Mas olha, geralmente a gente já identifica no agendamento a forma como fala, enfim, tem muita coisa, né? Essa história, como você falou, antigamente era ruim pra comer, chato pra comer. Por que eu era assim? Né? Aí eu sempre abordo. Quando eu tenho uma liberdade, eu sinto que dá pra abordar, porque tem pais que são muito fechados, né? Teve uma família que recentemente foi para São Paulo e aí eu sempre falo, quem de vocês é autista, né? Tem diagnóstico na família? Tem alguém próximo? Começou a investigar primo, eu tenho um sobrinho que é assim, mas a família não aceita, os pais dizem que não tem nada, que vem a negação. As crianças, tá falando, ou os adultos isso? Ambos. Eu sempre vou abordando, né? Quando eu tenho a oportunidade, na verdade, eu busco essa oportunidade. Porque isso vai impactar na minha conduta para seletividade também. E é um assunto... Existe um preconceito, né? Existe. Essa questão, como eu falei, o luto, a primeira aceitação, aí depois a negação, o luto, a pessoa às vezes pode se sentir até ofendida. Sim. Como assim, né? Me chamam de doido, né? Porque eu faço também tratamento, eu pessoalmente, né? Então eu até acredito que a minha filha... Né? Eu me enxergo muito nela. Né? Você já fez teste genético em você? Não fiz. Eu faço tratamento, sou acompanhado por uma psiquiatra, tudo. Certo. Então eu faço tratamento para estabilizar o meu humor, né? Tratamento para depressão, uma série de coisas. Então assim... Te espero no consultório. É? Eu atendo adultos, viu? Atende, né? Então pronto. Eu fiz até a minha calorimetria. Vou até levar para você então lá. Pronto, eu tô precisando mesmo, porque eu tô numa fase aí que eu até ganhei um pouquinho de peso, né? Em virtude, enfim, do tratamento. Eu vi que o medicamento dava ganho de peso, mas enfim, uma coisa que a gente vai conversar nos bastidores aqui. Com certeza. Deixa eu só voltar para Josefina. Ela respondeu? Respondeu, claro que respondeu. Ela fala, eu sou psicóloga sistêmica. Aí ela explicou aqui o que é trabalhar a transgeracionalidade, é trabalhar por meio da psicoterapia com a identificação de memórias afetivas, dos comportamentos aprendidos, consciente ou inconscientemente com avós, tios e primos. Lembra do comportamento? Comportamento aprendido. Aprendido. Olha só. Josefina Mourão, muito obrigado, cara. Obrigado demais mesmo, tá? Por você estar participando em primeiro lugar. Isso, tá engajando o nosso canal aqui, então, obrigado de coração. Obrigado pelo conteúdo, né? E maternos, paternos também ela tá falando, e você já é a minha próxima convidada, tá? Eu quero o seu contato
para você sentar aqui comigo e a gente vai dar uma... Quem sabe um dia a gente não tá as duas aqui, né? Batendo esse papo aqui. Muito legal, vai ser massa, hein? Porque, cara, quando eu anunciei que você vinha aqui no podcast comigo, eu recebi muitas mensagens de mães mesmo, porque eu falei, muita gente, como falou, é muito comum. Tem muita gente passando por isso, fala assim, mandei até, eu sou personal, né? Então eu atendo médicas, pediatras, mandei. Ai, que massa. Então curtiu demais, né? O conteúdo, né? O assunto. Porque é relevante. E você tá vendo a importância do meu trabalho em equipe? Sim. Né? Então é isso. Mas hoje em dia tudo é multidisciplinar, né? Não dá para abraçar o mundo com as pernas, não tem como. Não, né? E foi como eu falei para você, né? Eu não tenho competência para isso. Vou falar sobre o assunto, mas quando eu identifico, eu encaminho para um psicólogo, né? Quando é o assunto de comportamento, porque ele também tem que intervir naquilo, com a criança, com a família, para a gente conseguir evoluir, melhora de prognóstico. Entendi. Cadê? Josefina, muito grata, tá? Você é minha próxima convidada. E em relação a essa questão do autismo, o TDAH, o que muda na questão da seletividade para cada um? Eles se parecem? Não, é muito parecido. Muito parecido? A abordagem é muito semelhante. O que a gente pensa são em algumas outras comorbidades presentes no TDAH, né? Que é mais o quê? Ou a questão do desatento, ou a questão da hiperatividade, quando a gente pensa em alimentos mais específicos ou em suplementação, tá? Então, às vezes, também o medicamento que a criança faz uso, como que ela vai, se eu posso utilizar alguma suplementação, é nesse sentido. Mas a abordagem, e na terapia alimentar, né, com a criança ali no set terapêutico, que você pode ter uma criança um pouco mais desatenta, não vai concentrar, né, ali na atividade, ou ela não consegue parar ali, é mais hiperativa, né? Então, é nessas questões. Mas a abordagem nutricional é muito semelhante. Explica para mim um pouco essa questão, tu falou do set terapêutico, né? É no teu consultório, tu tem um espaço lá, como é que é na prática, né? Porque a gente está falando da parte teórica, mas aí tem já a parte da terapia mesmo. Como é que acontece? Antigamente eu trabalhava com orientação parental. Então eu ensinava escalada do comer, encadeamento dos alimentos, que era uma forma da gente expandir o cardápio, né, daquela criança. Para os pais fazerem em casa, mas como você falou, a gente vive num mundo em que a gente quer chegar em casa e fazer nada, descansar, ter o mínimo de esforço possível. E tem a questão comportamental também, que foi como eu falei, a criança come na escola, o mesmo alimento não come em casa. Então, eu trabalho isso em terapia alimentar, que também é algo muito recente, né? Vem aí nos últimos 2 anos, inclusive faço uma especialização em terapia alimentar também, né? Já fiz outros cursos, mas é ali, eu tenho uma mini cozinha, e naquele espaço eu trabalho de maneira estruturada e metodologias que vão influenciar para que a gente minimize ali a seletividade alimentar e até vença a seletividade alimentar. Tudo na prática, as crianças elas interagem com o alimento, como Sim, é que é esse? A gente trabalha muito lúdico, né? Então, por exemplo, até lá tem um pouquinho já desses conteúdos dentro do meu Instagram. Mas eu uso muito Dino, né? Então, tem crianças... A gente tem mais autistas meninos, né? Então, eles adoram Dino. Então, eu uso lúdico para que a gente faça a aproximação dos alimentos. A criança não vai para comer, tá? Ela vai para... ser exposta a texturas, cores, cheiros. Então, dentro dessa escalada do comer... O comer é a última coisa que a gente espera da criança. Que interessante isso. Primeiro, ela tem que tolerar. Se você não tolera um cheiro de menta, um cheiro de menta aqui perto de você, ou no ambiente, você não vai tolerar perto, certo? Certo. E com a criança é da mesma maneira. Então, por exemplo, mexerica. Eu já recebi, trabalhei no consultório, uma criança que eu estava fazendo um espetinho de frutas com ele, né, um pré-adolescente. Eu falei, a gente não vai... E vamos colocar mexerica no nosso espetinho? Não, tia, não. Eu falei, você pode descascar? A tia quer no dela. Não, tia, não. Ele não queria, ele começou a apresentar fuga. E aí eu falei, tá, tudo bem, então a tia pode descascar para pôr no dela? Não, tia, também não quero. Falei, por quê? Porque eu não consigo, eu não gosto nem do cheiro.
Ele conseguiu expressar, ele é verbal, né? Então, se ele não consegue me ver descascar a mexerica, estar naquele ambiente com o cheiro da mexerica, ele vai conseguir trazer a boca? Não vai. A boca tem muitos estímulos, né? Então, a gente recebe muitos estímulos, né? Então, a boca é a última coisa que a gente coloca, né? Que a gente nunca faz isso de pôr na boca da criança. Então, ela fica livre e aí é onde eu trabalho o alimento com a criança. Então, ela brinca ali. É uma interação. Uma interação. É, mas com um objetivo. Sim. Né? Nós temos ali... É uma educação, tu está educando ela, né? Através dessas ferramentas que tu usa, né? Exatamente. Que é o próprio alimento, tudo, mas tudo com o intuito de educar, seria de isso? ser leve para ela vencer aquela barreira. Por exemplo, o que come quiabo. Se eu colocar um prato de quiabo para ele vai comer? Não. Então, a gente pode começar cortando esse quiabo, pensando numa preparação diferente. E aí a gente traz um outro alimento seguro também para aquele momento ali. Tá? Então, realmente é isso. É trabalhar dentro de metodologias o alimento até, quem sabe, ele volte a comer ou consiga introduzir esse novo alimento no cardápio dele. E a questão dos resultados, assim, porque a gente, entre o início, o processo, mais ou menos quanto tempo? Eu sei que isso tudo depende, tá? Tudo varia de caso para caso, mas geralmente consegue ter um certo retorno, assim, de resultados positivos a partir de quanto tempo, mais ou menos? É uma pergunta que para os pais, eu estou aqui perguntando como pai também, né? Posso levar minha filha amanhã? Tipo assim, doutora, quando é que ela vai estar boa, né? Não existe essa resposta, porque vai depender muito da criança. Pode ser que ela nunca aceite aquele alimento, só que a gente não fica trabalhando só aquele alimento, né? A gente trabalha outros alimentos em conjunto ali, ou na mesma sessão, ou na sessão seguinte, né? Então, não existe tempo. Tem criança que evolui muito rápido, né? Tem criança que leva anos, tá? E pode ser que ela nunca aceite aquele alimento que a família tanto quer. Um alimento específico, no caso, né? Por exemplo, eu queria muito que meu filho comesse arroz e feijão. Pode ser que ela não coma arroz e feijão nunca, mas ela coma alimentos do grupo. Então, é isso que eu também ensino à família. Olha só, ela come batata doce, ela aceita batata inglesa. Então, é do mesmo grupo, porque é muito cultural, né? O arroz com feijão é nosso. Sim. Né? Então, é muito cultural. Ela aceita outro tipo de grão para a gente substituir o feijão? A preocupação do feijão é com ferro? Peraí, mas vamos lá, não é o ferro do feijão que é mais absorvido, é o da carne. Então, a gente também trabalha isso tudo, porque às vezes a família foca tanto numa coisa que ela quer, que é a espera da criança, né? Igual quando os pais projetam na gente os sonhos deles, Sim. Né? Eles querem que a gente, sei lá, queria tanto que minha filha fosse médica, a bichinha nutricionista, tadinha, né? Mas é isso. Então, o pai, ele cria uma expectativa em cima que o filho coma aquele alimento, mas pode ser que ele nunca venha aceitar. E aí, nesse processo de terapia, quando a gente dá devolutivas para a família, a gente também vai educando a família. Olha, tentamos assim, não foi possível, mas ele aceita esse alimento do grupo, tá? Então, não existe, Emir, um tempo. Pode ser que a criança fique em terapia 3, 4 meses, pode ser que ela fique 1 ano, 2 anos, tá? Então, não existe um tempo nesse caso. E quantas sessões por semanal? É semanal. O que é o ideal, né? O mínimo é uma sessão por semana, tá? A gente não tem como ter... Porque, olha só, eu vou trabalhar 45 minutos com a criança no set. E aí, a família, durante a semana, vai precisar expor esse alimento também em casa. Não dessa maneira estruturada, igual do set terapêutico. Mas vai precisar expor. Porque eu só vou ver essa criança de novo na outra semana. Então, as famílias que têm condições da criança estar comigo 2 vezes na semana, já ajuda muito mais. A evolução é muito mais rápida, tá? Mas é um trabalho complexo mesmo, né? E aí, como é que é cansativo? Eu estou fazendo uma pergunta assim porque tu se entrega, né, cara? É uma entrega mesmo não só de conhecimento, da parte intelecto, mas emocional, né? Sim. A gente cria uma expectativa, a gente cria um sonho em cima daquilo ali. E você, como pessoa, agora trazendo para o teu lado humano, como é que tu se sente, assim, no desempenho disso, pós... Tipo assim, cara, hoje eu tô
cansada. Mas como é que é essa? Então, o teu corre mesmo, assim, traz um pouquinho pra gente. É puxado, muito puxado. Como eu falei, eu fazia orientação parental, né? Então, todas as minhas orientações eram somente para a família, eu pouco tinha contato com a criança, né? E eu sempre dizia que eu não ia fazer terapia alimentar. Eu sou mentora de Nutris, né? Então, já passou aí mais de 40, 50 Nutris que vieram aprender como atender autismo. E eu sempre falava isso, eu não vou fazer terapia. Eu tinha medo. Eu tinha medo da criança desregular comigo no set e eu não sabia o que fazer. E a parte clínica consome muito a gente. Então, por exemplo, uma consulta eu fico 1h30, 2 horas com a família, né? E antigamente a criança participava. Então, às vezes é uma criança que está derrubando ali o consultório, né? Tá explorando o consultório enquanto eu tô tentando me conectar com a família e ouvindo todas as dificuldades. Então, isso me cansava muito mais, né? Quando eu terminava a sessão, né? Terminou a consulta, dava um tempinho. Porque uma enxurrada de muita informação, né? Muita informação. Imagina, 2 horas ouvindo aquela família, ensinando. Às vezes até tinha conflitos ali, você tem que intermediar, né? Enfim, você tem que estar com o teu emocional em dia. Isso é legal porque tem Nutri, que tenho certeza tem um monte de nutricionista que está te ouvindo. Então, como falou, você faz essa mentoria. Então, para quem está ouvindo, compreender como que é desafiador, né? Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, eu quero ser como ela é. Olha que lindo. Mas espera lá, né? Vamos entender. Vamos com calma, né? Vamos entender como é que funciona. E eu tinha medo, Emir, tinha muito medo. Tanto que com a minha última turma eu gravei para elas um vídeo falando sobre isso. Peraí, Isabela já tá fazendo terapia alimentar. Aí o que aconteceu? Eu abri o meu espaço. E eu trouxe... Até então você não tinha, tu estava só... Era só a parte clínica, mentoria de nutricionistas, né? Mas não acompanhava. Como eu falo, tu não fazia terapia. Não fazia. Tu indicava para outras pessoas fazer. Eu encaminhava para fono, encaminhava para TO, né? Eu sempre encaminhava. Entendi. Aqui em Porto Velho, só tem eu e uma outra colega que faz terapia alimentar, né? E que atende autista. E aí eu trouxe uma Nutri para minha equipe. Só que não deu certo, né? Ela não pôde ficar. E aí eu me vi sozinha. E eu tenho uma personalidade que quando eu pego para fazer um negócio, eu vou até o fim. Aí eu falei, não, eu não vou voltar atrás. Agora eu vou tocar esse negócio para frente. E aí eu passei uns dias pensando o que eu vou fazer. E aí eu recorri a uma amiga lá de João Pessoa. E ela é mentora de Nutris em terapia alimentar. Falei, Joana, pelo amor de Deus, me socorre. Eu preciso fazer sua mentoria. E aí ela me pegou, né? Então, a gente faz a mentoria individual. E aí eu senti uma segurança. Então, eu faço sob a supervisão dela. As minhas dificuldades eu levo para ela, né? Então, os meus medos, os meus anseios. Então, hoje eu me sinto segura para estar no set terapêutico. E aí, algo que me traz mais, que eu posso dizer, satisfação, alegria. Porque eu comecei a identificar que quando eu estou no set terapêutico com a criança, eu me conecto tanto com ela, que aquilo eu esqueço de todo o resto. Virou a chave para ti. Virou a chave para mim. E hoje eu adoro fazer isso. Então, é uma criança que, por exemplo, a minha última sessão do ano foi com uma criança que ele ama dino. E aí ele sabe tudo de dinossauro. E aí eu pensei, o que eu vou fazer e tal? Aí eu falei, já sei. Que ele não gostava de frutas, né? Falei, vou trabalhar os herbívoros. Só que para ele, herbívoros comia só plantas. E aí, quando ele chegou com a mãe geralmente chega uns minutos antes, nesse caso. E aí falei, fulano, ajuda a tia, vamos aqui mexer com os dinos e tal, não sei o que. Aí ele pegou e falou que aquilo era o carnívoro. Aí eu falei pra ela, não acredito. Ele já pegou a charada da sessão, né? Aí a mãe riu. E fui arrumando. Daqui a pouco esse aqui é herbívoro. Eu falei, acabou a graça. O que eu vou fazer com a criança? Ele já sabe. Só que foi muito legal. Então, para ele era só um conceito de plantas. E eu falei, aonde a maçã? A maçã é lá no pé, lá no alto. Esse aqui não tem um pescoção? Que você falou pra tia, que esse pescoção aqui é para alcançar as coisas no alto da árvore. Então, a gente vai trabalhando isso, sabe? Então, eu tô naquele mundo com a criança. Eu aprendo, a criança aprende.
E a criança... É uma imersão, né? E a gente, e assim, tudo desce, né? Porque as pessoas às vezes querem trazer a criança, querem que ela suba. Né? E na verdade, assim, a gente que precisa descer, entrar, baixar, inclusive, a altura. Sim. Se ajoelhar, falei disso essa semana no meu Instagram. Para ficar aqui no mesmo patamar de direção de olho. Exatamente. E imergir no mundo, no universo dela. Porque senão a coisa não flui mesmo. É muito legal. E a gente faz sujeira, a gente ri, a gente limpa. E no final, né, a criança às vezes até come, né, aquele alimento quando ele se sente seguro, ele tá seguro ali, ele tá confortável, ele pode ser quem ele é. Ele não precisa comer para agradar a mamãe. Né? Porque é muito comum, né? Ai, filha, a mamãe fez com tanto carinho, o papai comprou, né? Com tanto carinho, nanana. O que ele faz? Come um pouquinho, bebe um pouquinho. Tá bom, quer mais? Não, obrigado, já provei, né? As crianças falam, não, já provei, mas você não queria que eu provasse? Eu já provei. Então, ali, a criança, ela pode ser quem ela é, demonstrar as dificuldades dela, né? As fragilidades e se sentir à vontade. Então, assim, hoje, para mim, a minha realização é fazer as terapias com a criança no set terapêutico. Que incrível, né? Porque assim, tu falou jamais aqui. Jamais. Eu falava nunca. Fala assim, nunca é tempo demais nessa vida. É tempo demais. É tempo demais nessa vida, né? Nunca diga nunca. Nunca, né? Diga nunca. E aí, tu fez essa virada de chave e hoje tá... Isso é legal tu falar, porque os pais, eles precisam se sentir seguros. Sim. Com o profissional também, né? É aquela coisa, né? Pô, meu filho está na mão de quem? De quem? De quem, né? Até que ponto essa pessoa tem paciência, porque Sim. Uma coisa é você estar ali vivendo um momento com meu filho. Outra coisa sou eu na rotina lá em casa, que às vezes a gente perde a paciência. Fala assim, pô, se eu sou pai e perco a paciência... Como é que vai ser o profissional, né? Então, existe uma insegurança por parte dos pais, né? Esse era o meu medo, né? Mas eu consegui entender, cuidando de várias crianças ali, né? Aos 45 minutos no set terapêutico, que não era aquilo que eu imaginava, né? Então, a resposta, por exemplo, quando a gente tem uma reação mediante uma resposta negativa, a gente tem uma reação, às vezes, negativa mediante uma ação, né? Sim. Eu fiz uma coisa com você, se você não gostou, você vai reagir negativo comigo. Só que lá, quando a criança reage negativo, né? Não, ela não quer aquilo que você propôs. Tipo, trabalhei o feijão com a criança. Ele não queria fazer a colagem, porque ele estava apresentando fuga, ele não queria tocar no feijão. E aí é uma criança competitiva que gosta de desafios. E eu falei, gente, o que eu vou fazer para essa criança entrar nessa brincadeira, né? Ele não queria, acabou a sessão, se ele não quer, não quer. Aí eu falei, já sei, vou fazer com ele um desafio. Eu falei, a tia vai terminar primeiro, eu duvido se você termina primeiro que a tia colagem. Aí eu desafiei a criança e ele rapidinho colou o feijão. Então ele tocou no feijão, ele interagiu com aquilo que ele não queria, que ele estava apresentando fuga. Então, mediante essa ação negativa, eu não me desestabilizo, entendeu? Porque eu busco uma forma de mudar aquilo ali. Esse era o meu medo, né? Com a criança, mediante a ação. Era meu medo. Só que, fazendo a mentoria, vai dar errado algumas vezes o meu planejamento e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, é isso, é o trabalhar aqui para que eu receba a criança e deixe ela livre para ser quem ela é naquele assim, momento. Apesar do teu conhecimento, né, da tua bagagem, da tua experiência, mas existe a imprevisibilidade, né? É imprevisível. É imprevisível. A resposta é imprevisível. E, inclusive, às vezes pode... Não sei se já aconteceu com você de numa sessão dar tudo bem e na outra sessão com a criança, mesmo a criança, as coisas falam assim, peraí. Sim. A primeira foi... Eu acho que criei a expectativa e de repente como se fosse um retrocesso, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa do Dino. Na consulta, eu falei, fulano, a tia tá morrendo de fome, porque eu sempre tenho frutas, tenho tudo ali, né? Eu deixo à vontade pra família, eu gosto de acolher, de receber mesmo. A tia tá com fome, né? Você pega a banana pra tia? Pegou, tirou. Já entrou em contato. Olha aí a interação, que é um ponto da escalada. Aí eu falei, você pode descascar a banana? Tem criança que não consegue descascar porque ela não tem habilidade. Tem outras que não conseguem tocar, né? Pela textura. E aí ele descascou. Quando ele descascou, ele falou, tia, eu posso comer? Aí tava o pai e a mãe assim, quê?
Falei, pode, amor, você quer comer? Fica à vontade. Comeu metade da banana. E tu naturaliza, né? Tem que naturalizar tudo, né? Pode comer, amor, fica à vontade. Aí comeu metade da banana. Quando foi para a primeira sessão dele, que a gente foi trabalhar no set terapêutico, ele não quis nem saber da banana. Aí eu falei, mas você lembra que você comeu? A tia pediu para descascar? Lembro, tia, mas não quero. Ele não quis. Por sorte, eu não estava trabalhando a banana, mas era algo que eu ofereci, né? E ele não quis. Na outra sessão, que foi quando eu trabalhei o Dino, a questão dos herbívoros, ele comeu banana, comeu uva que ele não queria, que ele não aceitava de jeito nenhum, né? E lá na outra sessão a gente tinha brincado de interação com a uva e polvilho, enfim. E aí, antes de virar o ano, a mãe mandou mensagem, Isa, só para te falar que eu fui ao mercado, e aí eu fiz um combinado com ele, né? Naquele dia ele ia sair da sessão e ia com a mãe ao mercado comprar carne moída. Eu falei, pede pra mamãe comprar banana para deixar lá, pro papai comer, mamãe comer, né? Nunca é pra criança, sempre é pro outro. Ah, não, tia, não quis. Quando foi, antes de virar o ano, a mãe me mandou mensagem, Isa, hoje eu fui no mercado e ele falou, mamãe, compra banana. Aí ela falou, tá, a gente vai... Não, mamãe, compra a banana. Ele queria que pegasse a banana naquele momento. Aí ela falou, tá, a gente tem que passar e pagar. Não, mamãe, eu quero comer agora. Ele comeu a banana no mercado, né? Então, olha, várias exposições, trabalhos de formas diferentes, abordagens diferentes, em locais diferentes, com aquele alimento e a criança e a família, enfim. Então, isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Criou uma memória, né? Sim. Porque tu vai trabalhando ali as informações, aquilo vai criando uma memória, uma crença, né? Vai ou recriando ou criando uma nova crença na criança e ela começa a naturalizar aquilo ali, ela pega como... Exatamente. Como se nunca tivesse acontecido antes. Exatamente. Que legal, Isa. Poxa, muito obrigado, cara. O diretor já deu um sinalzinho ali. Olha como é que eu fiquei conversando com ela aqui. Olha a minha postura aqui, batendo papo aqui com ela. Porque foi tão leve, né, cara? Foi tão leve. Ai, que bom, fico feliz. Eu que estou feliz por estar aqui. Eu te deixo ali para tuas considerações. Tô aqui. Próximo é na consulta. Para ele. Deixa eu só falar com a Josefina aqui. Isabela, lembra do nosso projeto no almoço na casa da Tânia? Eu acho que vocês se conhecem. Ah, Jô! Pronto! Agora caiu a ficha. Nós temos um projeto muito legal para esse ano de 2024. Ah, então você é a Jô. É a Jô. Aí, Jô, é a Jô. Ai, traz ela mesmo. Ela é maravilhosa. Você vai adorar bater papo com ela. Que legal. Ela botou aqui excelente este trabalho de aproximação gradativa, ideias, pensamentos, sensações, apresentações por meio de divertidos. Vai facilitando a aceitação da criança e da família. A gente vai trabalhar com famílias nesse ano. Vai ser muito legal. Então, tu pode me passar o contato dela? Passo, com o maior prazer. Fechou. Vamos conversando. Isa, deixo ali para ti aquela câmera, para as suas considerações finais aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. A minha mão tá gelada. Por essa conversa. Que massa, viu, velho? Fica à vontade. Emília, eu que quero agradecer, né, primeiramente pelo convite. E agradecer a todos vocês que prestigiaram, né, a gente nessa manhã, participaram. Eu quero me colocar à disposição. Meu Instagram é Isabela Nutri, bem facinho. Lá eu tiro todas as dúvidas e também, né, sobre consultas, enfim, sobre a terapia. Estou esperando vocês. Um beijo, um bom final de semana aí. E é isso. Pessoal, muito obrigado, tá, para quem participou hoje dessa live, com os comentários, com as curtidas, quem compartilhou. Já peço para você, se inscreve no nosso canal, tá? Essa participação é muito importante aqui para o nosso canal. O YouTube, ele sempre compreende que quanto mais engajamento tiver, é que esse conteúdo ele é importante. Então, o que ele faz? Ele distribui para mais pessoas, isso ajuda o nosso canal a crescer, tá? Então, eu quero agradecer demais a todos que participaram aqui dessa live. Muito obrigado, tá? Um bom dia para vocês e feliz 2024. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.